Olá, pessoal! Bom, hoje o tema do vídeo é Jesus Cristo, a obra perfeita de Deus. Desejo que Deus abençoe a cada um de vocês e bora pro vídeo. Gente, só explicando, esse vídeo é uma linha do tempo para explicar que Cristo não foi uma vinda imediata ou uma vinda aleatória ou um plano assim rápido de Deus para a redenção do mundo. Mas desde lá do Éden, desde o relacionamento perfeito que Deus tinha com a humanidade, era apontado para Cristo. Então, eu vou mostrar por tópicos aonde está apontando para Cristo desde lá do início até a consumação de Cristo na cruz e no Apocalipse, tá bom? Nas promessas de Apocalipse. É mais uma linha do tempo teológica, tá? Eu quero fazer alguns vídeos depois aprofundando em cada ponto que eu vou abordar aqui, porque de fato é muito grande, né? São milhares e milhares e milhares de anos, né? Bom, eu tô aqui com as minhas anotações e eu queria voltar lá com vocês lá em Gênesis 3, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Esse versículo, ele remete exatamente o relacionamento que Deus tinha, um relacionamento próximo que Deus tinha com a humanidade, né? Que no caso era Adão e Eva. E não era algo assim simbólico, mas Deus passeava no jardim. Ou seja, Adão e Eva tinham uma conexão face a face com Deus. Era um relacionamento perfeito com Deus, onde não existia pecado, não existia dor, não existia nada, existia apenas a presença. Apenas não, né? Existia a presença de Deus. Era um relacionamento perfeito. E este relacionamento era um relacionamento que Deus queria com a humanidade desde o começo. Porém, por conta da história que a gente já sabe, que houve a queda, né? A serpente tentou Adão e Eva e eles caíram. E a partir de então, a humanidade foi destituída da presença de Deus. Ou seja, a gente ficou separado da presença de Deus. Esse é o ponto 1. Então, aqui mostrava que Deus realmente tinha, esse versículo mostra realmente que Deus tinha um relacionamento ali face a face com a humanidade, que era para ter acontecido até hoje. Porém, houve a queda, mas não acabou por aí, porque lá no finalzinho a gente vai entender, mas Deus prometeu a eternidade através de Cristo. Depois da queda, depois deles serem tentados, né, Adão e Eva serem tentados pela serpente por conta do fruto proibido, eles deram-se conta de que eles estavam nus. E aí eles começaram a se esconder e cobrir o corpo. Por quê? Porque houve a vergonha do pecado. E olha o que interessante. E aí sobre a queda, né, em Isaías 59, 2, estava falando aqui: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, depois da queda, houve a separação entre Deus e a humanidade. Então, a humanidade ela perdeu o acesso direto com Deus. Deus, novamente, passeava no jardim com Adão e Eva, lá no Éden. E a humanidade perdeu, né, destituiu-se da presença de Deus por conta do pecado. Porém, antes da gente avançar, voltando para Gênesis 3, 21, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. O que está querendo dizer aqui?
Depois que houve a queda, né, depois que Adão e Eva comeram o fruto proibido, onde foi revelado a sabedoria do bem e do mal, eles se deram conta de que eles estavam nus. E eles começaram a esconder, né, as partes do corpo por conta da vergonha. O Senhor Deus fez a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. O que aconteceu aqui? Houve um derramamento de sangue, houve um ato para cobrir o pecado, né? Houve sacrifício de animais, porque, né, Deus fez túnicas de pele de animal para cobrir o corpo de Adão e Eva. Ou seja, ali estava retratando uma cobertura, uma purificação dos pecados. Ou seja, aqui é uma chave de que alguém paga pelo pecado. E no caso, quem pagou o pecado para cobrir, então, o corpo de Adão e Eva foram um animal, né? Porque houve derramamento de sangue para cobrir o corpo de Adão e Eva. Deus já sabia que haveria a queda. E é por isso que essa promessa de redenção existe desde a fundação do mundo. Desde Adão e Eva. Porque Deus sabia que a gente ia ser destituído. Mas Deus nos ama tanto, de tal maneira que Ele fez um plano perfeito, que é Cristo. E Cristo é apontado desde antigamente. Gente, aqui em Gênesis 3:15, aqui aponta para Cristo, porque fala assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus estava tendo esse diálogo com a serpente, apontando de que o descendente da mulher ferirá a serpente na cabeça. Se a gente for para Apocalipse 20:10, há uma promessa de Deus aqui falando: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Ou seja, existe aqui uma promessa de que a serpente, que é retratada, né, pelo diabo, foram lançados pelo lago de fogo e enxofre. Ou seja, o diabo e sua legião foram derrotados por Cristo. Isso é uma promessa de Deus e vai acontecer. Então, é duas ligações. Veja que Apocalipse está no final do mundo, né? No final, nas últimas promessas, antes da vida eterna, que não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, não terá pecado. Então, houve essa promessa de que Jesus vai derrotar para sempre o mal. E antes, Gênesis 3:15, que já estava apontando para essa promessa de Apocalipse. Vou repetir. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, nós estamos vivendo na história de redenção do mundo. Porque começa com o problema. Qual foi o problema? O problema foi que a humanidade destituiu-se da presença de Deus. Que no caso, o plano de Deus desde o início era ter um relacionamento com a humanidade. Porém, pela queda, a gente destituiu-se da presença. Então, este é o problema. A gente foi destituído da presença de Deus. Ponto. Então, a gente veio para um mundo caído, onde tem dor, onde tem sofrimento, onde tem morte, onde tem o pecado, onde tem tentação. E a gente estava longe da presença de Deus. Tá?
E aí começa o plano de redenção a tomar forma pelas histórias, pelos séculos. E aí começa na promessa para Abraão, em Gênesis 12:3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sim, aqui são 2 pontos. Deus está prometendo algo ali na vida de Abraão, né? Uma promessa para a vida de Abraão, que Abraão seria pai de muitos, pai de Israel, que é o pai da fé, mas também tem a promessa de que benditas serão todas as famílias da terra. Está apontando para Cristo, porque se a gente for ver a linhagem de Cristo, aponta alguns nomes como Boaz, como Abraão, como Davi. Então, são 2 promessas. Uma promessa que iria acontecer ali na vida de Abraão, onde ele seria pai de muitos, né? O pai da fé, e a linhagem que benditas serão todas as famílias da terra, a partir da linhagem de Abraão, que viria Jesus. Tudo se conecta. Aí, após Abraão, teve a promessa de Davi. Davi, para quem não lembra, ele foi escolhido por Deus para governar Israel, para ser o sucessor de Saul. Então, a promessa de Deus para Davi é que ele reinaria. Porém, assim como a promessa de Abraão, houve 2 pontos na promessa de Davi. Então, em 2 Samuel 7, 12, 13, está dizendo assim: quando teus dias forem cumpridos e dormires com teus pais, então farei levantar depois de ti um descendente teu, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Aqui são 2 pontos. Aqui fala, né, quando Davi fosse morrer, Deus levantaria um descendente dele. Esse levantaria aponta para Jesus e para Salomão, porque depois de Davi, Salomão, que é filho de Davi, foi o sucessor, né, no reino. Porém, aqui está falando também: este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Aqui não pode estar falando de Salomão, porque está falando do trono do seu reino para sempre, ou seja, um rei eterno. E quem é o rei eterno? É Jesus. Então, na promessa de Deus, está falando tanto de Samuel, que é uma promessa ali que vai acontecer na vida de Davi, e na linhagem de Davi aponta para Cristo, onde Deus vai estabelecer um rei eterno, que no caso é Cristo. Então falamos do Éden, do Jardim do Éden, da queda. Falamos da promessa de Abraão, falamos da promessa de Davi. E agora a gente vai falar sobre a lei de Moisés e sacrifícios, tá? Então, no 4º ponto, aborda sobre a lei. E em Hebreus 9:22 diz: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Isso aqui é uma promessa, está falando aqui na palavra de Deus. Só que o que acontece? A lei de Moisés, ela servia para quê? Para a gente reconhecer que a gente é pecador. Para reconhecer que a gente estava destituído desde lá da queda de Adão e Eva, que a gente estava destituído da presença de Deus. E que o plano de Deus, desde o começo, foi ter um relacionamento com a gente, né? Um relacionamento perfeito. Então, a lei de Moisés serve para apontar que a gente é pecador, para a gente reconhecer que a gente é pecador. Porque a gente só pode ser purificado dos nossos pecados a partir de Cristo, né? Depois do sacrifício de Cristo, com a confissão dos nossos pecados e a confissão de que Cristo veio para nos salvar e para nos remir. Porém, como não havia sido revelado, né? Cristo não havia sido revelado ainda,
na época de Moisés. Deus então pediu para que houvesse sacrifícios, mas é óbvio, gente, que o sacrifício dos animais, eles não tiravam os pecados, porque só apenas um que pode purificar os nossos pecados, que é Cristo. Porém, o sacrifício dos animais na época era um símbolo, era uma sombra do que estava por vir, que era Cristo. Então, era mediante a fé, não na fé nos animais, que os animais iriam purificar, mas na fé em fazer o que Deus estava pedindo, na fé de que viria um Salvador posteriormente nos remir, tá? Só que aí aconteceram muitos problemas depois, que aí começaram os religiosos, né, de fato, em que a gente começou a julgar um ao outro, né? Eu estou cumprindo toda a lei de Moisés e você, sabe? Então começaram mais e mais pecados a partir da lei de Moisés. E aí acontece de que aí tem muitos pontos dentro da história de que os mestres da lei não reconheciam que Cristo era o Messias, que eles se achavam perfeitos porque estavam cumprindo toda a lei de Moisés e não achavam que precisava de Cristo porque eles já estavam cumprindo tudo. Enfim, vinha um monte de outros problemas. Enfim, depois veio outros problemas que eu não vou abordar neste vídeo porque o intuito é mostrar a linha do tempo. Tá? Então, em Hebreus 10, 4, para confirmar o que eu falei, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados, ou seja, o sacrifício dos animais, eles não resolviam, eles apontavam que precisavam pagar o preço do pecado. Quem precisava pagar? No caso, seriam os animais, na época. Porque precisava ter derramamento de sangue, porque era uma sombra do que estava por vir, que era o sacrifício perfeito de Cristo. Então, a lei de Moisés é exatamente isso. A lei e os sacrifícios é exatamente para isso, para apontar que a gente precisa de alguém que nos salve, que o pecado ele precisa ser pago, que a gente não pode ter um relacionamento com Deus sem o pagamento desses pecados, tá? E aí começa, então, a andar o plano de Deus para a redenção, que foi a partir do nascimento de Jesus. Em Lucas 1,31 diz: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Aqui é uma promessa de Deus através... E aqui é uma promessa de Deus em que o anjo visitou Maria e lhe deu essa mensagem, dizendo que no ventre dela, ela conceberá um filho, e esse filho salvaria toda a humanidade. Então aqui começou a revelação do plano inicial de Deus, que era a redenção da humanidade através de Cristo, através do seu único filho. Então aqui começou a revelação. Além do anjo visitar Maria, ele visitou Isabel, que era uma prima de Maria. E ele revelou para Isabel e Zacarias já estavam sem esperanças nenhuma de poder ter filho por conta da idade avançada. E então o anjo visitou Isabel também, dizendo que no ventre de Isabel ela daria luz a um filho, que ele abriria o caminho para Cristo, para o Salvador, que no caso era João Batista. E aí começa a plena revelação. Em João 1,29 diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Ou seja, Jesus, assim como naquela época que os pecados eram purificados pelos animais, agora então, de fato, seria purificado e a humanidade, enfim, seria remida de todos os seus pecados, de uma vez por todas. Que é através de Cristo, que é através do sacrifício de Cristo na cruz. Bom, antes de falar sobre a cruz, de fato, que foi o sacrifício de Cristo, Jesus, ele foi batizado por João Batista. E ele recebeu, então, o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Em Mateus 3, 16 e 17 diz assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Ou seja, Deus estava testificando Cristo publicamente. Jesus é apresentado como Filho de Deus. É confirmado pelo próprio Deus que Jesus é filho dele. Aqui, o Espírito Santo já estava em Cristo, porém, estava agindo de uma forma diferente da qual agiria depois, né? Depois da promessa na cruz de Jesus. Aí, o que acontece? Aí veio a cruz, né? Em João 19:30 diz: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, depois que Jesus estava já na cruz, os guardas deram vinagre. Jesus estava com sede, os guardas deram vinagre ao invés de água. E depois que Cristo tomou o vinagre, ele inclinou a cabeça e disse: Está consumado. Está consumado. Ou seja, o pecado foi pago. O pecado do mundo foi pago naquela cruz. E então entregou o seu Espírito. E aí a gente vê que 3 dias depois de sua morte, Jesus ressuscita. E ele passa a morar no coração de cada um que confessa ele como seu Salvador. Ou seja, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, antes da cruz, ele vinha sobre pessoas específicas, pessoas escolhidas por Deus, para fazerem missões específicas. Porém, depois que Cristo morreu por nós, para que a gente tivesse a restauração do relacionamento pleno com Deus, ou seja, o véu do templo foi rasgado. No tabernáculo era dividido entre o lugar santo e o lugar santíssimo. E o pátio, né? O pátio era onde ficavam as pessoas. O lugar santo era os sacerdotes. E no lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote podia entrar e ter o pleno relacionamento com Deus. Porém, eram pessoas escolhidas por Deus. E aí, quando Jesus disse, está consumado, o véu entre o lugar santo, onde apenas alguns sacerdotes poderiam entrar, e o lugar santíssimo, que apenas um sumo sacerdote poderia entrar, foi rasgado, fazendo com que o nosso relacionamento com Deus fosse restituído e que a gente finalmente pudesse ter um relacionamento com Deus de perto. Hoje eu e você, pela glória de Deus, pela glória de Jesus, a gente tem a oportunidade de falar com Deus a qualquer minuto. A gente tem o Espírito Santo de Deus dentro de nós, dentro do nosso coração, que nos capacita todos os dias, que nos faz viver uma vida em santidade, numa vida plena, com relacionamento com Deus. O Espírito Santo nos capacita, nos aproxima de Deus. E a promessa que Jesus faz é a vida eterna. Porém, a gente só alcança a vida eterna quando a gente confessa Cristo como nosso Salvador. Quando a gente entende que a gente é pecador e que a gente está num mundo
que é limitado. Esse mundo ele vai passar. E quanto mais a gente ficar presa neste mundo, vivendo as coisas desse mundo, sem focar na eternidade, na promessa de Deus, mais a gente fica longe dele. Jesus pagou um preço muito alto, um preço que ninguém pode pagar. E a gente recebe. Mesmo a gente não merecendo, a gente recebe a remissão dos nossos pecados. Quando a gente confessa que a gente é pecador e que a gente precisa de Cristo. Jesus pagou por todos os nossos pecados, pelo meu pecado, pelo seu, antes mesmo da gente nascer. Jesus já pagou todos os nossos pecados. Não há prova de amor maior que essa. Ninguém nunca terá uma prova de amor maior do que a de Cristo teve pela humanidade. Então a gente precisa lembrar sempre que Jesus não foi um plano B de Deus. Era um plano estabelecido desde antes, gente, desde o Éden. Desde o Éden, Deus já sabia que a gente ia sofrer a queda. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus sabe de tudo. Deus sabe de todas as coisas. E Cristo é a obra perfeita de Deus, porque através dos séculos e séculos, a história de Cristo nunca morre e nunca vai morrer. Nunca vai morrer. Porque pode se passar anos e anos e anos, mas todos irão lembrar de Cristo. Até que então, finalmente, se cumpra a promessa de Deus e a gente comece a viver plenamente, face a face com Cristo, assim como era pra gente ter vivido desde o Éden. Então, este vídeo, na verdade, é uma linha cronológica pra gente entender que Cristo foi apontado desde o Éden. A gente entender que Cristo é tudo. Cristo atravessa os séculos, mesmo antes da revelação plena dele, através da concepção de Maria. Bem antes disso, Cristo já foi apontado lá no começo. E Cristo vai ser apontado até o final, até que ele venha em glória e todo mundo saiba e todo mundo reconheça que ele é Deus, que ele é nosso Salvador. E que enfim, finalmente a gente saia dessa terra e comece a viver a vida eterna com Deus. É isso que eu almejo, é isso que todos os cristãos que reconhecem que Cristo é o nosso Salvador almejam. Esse vídeo é mais um lembrete do que Cristo fez por nós desde antes, gente. Desde antes. Desde séculos e séculos. O amor de Cristo ultrapassa barreiras, ultrapassa tempo, ultrapassa histórias. A gente vê muitas histórias de heróis da fé, Abraão, Davi, Salomão. Mas a que realmente importa, gente, é Cristo. Cristo é o suficiente. Todos heróis da fé, sim, tiveram missões muito importantes. Mas todos apontavam para um único Salvador, que é Cristo. A história do mundo inteiro aponta para uma pessoa, Cristo. Que seja mais um lembrete do amor de Cristo. O amor que Cristo tem por você, por mim, por todos nós. E o ato de amor dele foi o suficiente. E se você ainda espera algo para voltar para Cristo, lembre que Cristo já pagou tudo na cruz. Cristo já pagou os seus pecados. Basta você reconhecer que você pecou e pedir perdão. E aceitar o perdão que já foi te dado lá na cruz. E aceitar ele como seu único Salvador. E ter a esperança da vida eterna. É isso. Eu quero me aprofundar nos próximos vídeos. Esse vídeo realmente foi uma cronologia de Jesus
para apontar que Jesus sempre foi e sempre será o único Salvador. Independente dos séculos, independente das gerações, independente de tudo, gente. Ele é o único. Ele é o único que pode te salvar. E é isso. Espero que esse vídeo acenda algo no coração de vocês. Aumente a sede e a fome de vocês por Cristo. E que o Espírito Santo seja derramado em cada um de vocês que estão assistindo. E é isso, que Deus te abençoe. Louvado seja Deus. Glória a Deus por ter enviado seu único filho para nos salvar. Porque a gente merecia a mesma condenação. Mas por amor, Cristo nos salvou. E é isso. Que você seja muito abençoado por Deus. E eu estou profetizando e declaro que todos que estão assistindo vão ter um derramar do Espírito Santo em sua vida. O Espírito Santo, ele vai inundar o seu coração com a graça dele. Em nome de Jesus. Amém. Curta o vídeo, comente e compartilhe esse vídeo com pessoas próximas ou não próximas. Vamos fazer o nosso papel no reino de apontar sempre para Cristo, tá bom? Glória a Deus pela sua vida. E é isso, Deus te abençoe.